que é o capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. A entrada da porta estava a 25 homens. No meio deles via a Jazanias, filho de Assur, e a Palatias, filho de Benaias, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham pervertamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas. Esta cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza, ó filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala assim, diz o Senhor, assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade, e deles enchestes as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vos matastes, largastes nos meio dela, são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trairei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirai-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, e executarei juízo entre vós. Caireis a espada dos confins de Israel, vos julgarei, e saberei que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vós servireis de carne. No seu meio, nos confins de Israel, vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor, pois não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízes, antes fizeste segundo os juízes das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Manias. Então cai com o rosto em terra. Clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Amém? Pai, eu quero te dar as graças nesta manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa, ó Deus, revelar e ministrar-nos com a tua santa e gloriosa palavra. E o teu Espírito Santo também nos dá o entendimento, o conhecimento, ó Deus, para entender e poder praticar a tua palavra. Tenha misericórdia de nós, tira de nós toda ignorância, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, todos os estorbos, todos os impedimentos, todos os levantes, todas as oposições que levantam, ó Pai, contra nossas vidas. Nós, ó Pai, hemos sido chamados por Ti, levantados por Ti. Tu nos salvou, ó Deus, enviando o Teu Filho Jesus para morrer na cruz, derramando o Teu sangue. Hoje nós conhecemos esta verdade. Tu se revelou a nós. Portanto, ajuda-nos, ó Deus. Queremos, ó Pai, caminhar nos Teus caminhos, obedecer os Teus estatutos, ó Pai. Tira de dentro de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Enche o nosso coração, ó Pai bendito, do Teu Espírito, ó Pai, para que nós possamos caminhar nos Teus caminhos, para que nós possamos Te obedecer. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te peço a Tua bênção nesta manhã, porque sabemos, ó Pai, que há uma promessa dada por Ti. Tu disse, ó Pai bendito, que Tu voltarás, que Tu virás buscar a Tua igreja. E muitas das vezes nós vivemos uma vida, ó Pai, tão, ó Pai bendito, ocupada, tão dispersos, que muitas vezes, ó Pai bendito, esquecemos, vivemos, ó Pai bendito, como isso não fosse acontecer.
mas que o Teu Espírito Santo, Pai bendito, através da Tua palavra, possa nos dar, ó Deus bendito, um despertamento, e nós possamos atentar o que o Teu Espírito diz à Tua igreja, porque o Senhor tem falado com a Tua igreja, o Senhor tem falado com o Teu povo, Senhor Deus, o Senhor tem falado conosco, e assim eu te peço a Tua bênção nesta manhã, e nisso o Teu nome será louvado e será glorificado. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, este capítulo 11 de Ezequiel, ele tem o título: O juízo de Deus contra os chefes do povo. A mensagem, vamos dizer assim, principal aqui, nesse capítulo, ela vai se revelar o consolo para o povo que estava na Babilônia, e vai revelar também a ira de Deus para os que estavam em Jerusalém. O povo que havia saído, ou ao mesmo tempo sido levado à força para a Babilônia, eles estavam em desespero. O povo estava em desespero. Entenda-se? E Deus, irmãos, Ele sabe o que passa no nosso coração, no coração de cada um, principalmente no coração do seu povo, no coração da sua igreja. Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. O povo havia sido levado como cativo para a Babilônia por a desobediência, porque havia desobedecido a Deus. E aqui, logo no início desse capítulo, nós vemos aqui que o Espírito de Deus veio sobre Ezequiel. Ele veio sobre Ezequiel justamente em visão. Ezequiel teve uma visão. No versículo 1 relata isso aí. E aí nessa visão ele tem a vista desses 25 homens, esses homens que eram as autoridades do governo, autoridades espirituais da época. E ele vem e ele observa esses homens no templo. Olha, as profecias não só de Ezequiel, mas também de Jeremias e outros profetas mais, mas Ezequiel, Jeremias, eles profetizaram a respeito do cativeiro. E aqui vai relatar que Deus fala para Ezequiel que aqueles homens estavam indo ao contrário. Você pode ver aqui que no versículo de número 2, olha o que diz: E disse-me, filho do homem, são estes homens que maquinam vilezas e aconselham pervertamente nesta cidade. Então diz que Deus, ele mostra para Ezequiel, ele mostra o quanto aqueles homens estavam maquinando e se fazendo mal na cidade para toda a população. E quando Deus mostrou isso para Ezequiel, Deus fala: agora, filho do homem, profetiza, fala para esses homens. E eu quero nessa primeira parte já dizer e repetir: Deus, ele conhece as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Ele conhece tudo que nós maquinamos, aquilo que nós pensamos e não fazemos, só pensamos, e aquilo que nós pensamos e praticamos. Então aquilo que nós pensamos e nós praticamos é algo premeditado, nós premeditamos antes. Tem algumas práticas que nós praticamos que elas não dá tempo para a gente pensar, a gente pratica, ou seja, coisas boas ou mesmo pecado. Mas tem alguns que são premeditados, e esses premeditados, irmãos, é muito perigosos. Esses pecados que nós maquinamos nela, sabe quando a gente vai pensando no coração, alguma coisa, pensando, e vai lá isso, irmãos, é um dos pecados que a qual Deus abomina. Deus abomina todo o pecado, mas esse que teve tempo para a pessoa, principalmente aqueles que são o povo de Deus.
conhecem os princípios de Deus e eles maquinam, entende? Eles vai maquinando na mente. Esses homens faziam isso, porque eles eram conhecedores da verdade. Os profetas do Antigo Testamento, ou seria o modo que Deus agia, Deus começava falando pelas autoridades, seria elas os reis ou governantes ou não, seria eles temente a Deus ou não. Deus falava primeiro, era para as autoridades, os reis daquela época. Então os governantes também, espiritual também, eles tinham a incumbência da parte de Deus, os governantes, de poder obedecer a Deus, ou também muitos desobedeciam. No caso da antiguidade, as nações, no caso de Israel, eram governadas por reis, e esses reis, uns temiam a Deus e outros não temiam. Uns acatavam a palavra, outros não. Uns iam até Deus, outros não. É o que ocorreu aqui. E nesse caso, a palavra era que o povo ia ser levado para o cativeiro, mas esses homens, esses anciões aqui, eles diziam que não. Entende? Deus falava que iria ocorrer, que ele iria fazer juízo, mas eles falavam não. E sabe o que eles diziam? Eles diziam que Jerusalém era uma panela, e que eles, o povo, era carne. Mas em que sentido isso? Porque a panela, o fundo da panela protegia a carne do fogo. Não é isso? O fundo da panela protegia a carne do fogo. As laterais da panela também. E Jerusalém era uma cidade que tinha muros. E eles falaram assim: não, Jerusalém está murada. Porque a profecia dizia: os inimigos vão vir. Mas eles diziam: não, Jerusalém está murada, isso não vai acontecer, isso está muito longe de acontecer. Essa era as maquinações que eles faziam. E aí Deus mostra isso para Ezequiel e manda Ezequiel falar deles. E aí o que diz no versículo 3? Os quais diz: não está próximo o tempo de construir casas. Essa cidade e a panela é nós e a carne. Olha o que eles diziam: não está próximo. É como você hoje dizer assim: olha, Jesus veio. Não é verdade? Prepara-se. E alguém, já faz tanto tempo que eu ouço isso. Não é assim? A promessa que a igreja tem, a promessa que eu e você, que nós temos, é a promessa do retorno de Cristo, irmãos. Não é? Nós estamos hoje gozando, desfrutando de uma plena saúde, e isso também é bom, mas também é perigoso, porque a gente pode pensar que, nem vai pensar que vai partir o dia de amanhã, que pode morrer, não é verdade? E a vida do Senhor pode ser também dessa forma. Às vezes Jesus não vem na forma de arrebatamento para arrebatar a sua igreja hoje ou amanhã, mas as pessoas morrem. E muitas vezes você não, está longe. E aí nós ouvimos tantas profecias, ou seria, olhando para a Bíblia, nós vemos tantas se cumprindo, e que já se cumpriram. E mesmo assim, a igreja se mantém um pouco distante. Não é verdade? Um pouco lenta. Entende? Era o que esses homens estavam fazendo, estavam maquinando-se, né? A palavra certa aqui, aconselhavam perversamente a cidade. Irmãos, está cheio de homens perversos, está cheio de homens religiosos perversos, que te aconselham o contrário. Entende? Você sabe da verdade, você sabe do que é certo, e muitas vezes tem pessoas que te aconselham o contrário. E diz aqui, irmãos, que Ezequiel obedece a voz do Senhor. O versículo 5 diz: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. Diz que o Espírito do Senhor veio
como se estivesse caindo sobre Ezequiel. E olha o que disse: fala assim, fala a casa de Israel, porque quanto as coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. E aí, aqueles homens, irmãos, eles estavam muito cômodos, porque eles pensavam que ninguém sabia dos planos, das maquinações, do que eles planejavam em suas mentes. E Deus revela para Ezequiel e fala assim: eu conheço as maquinações que estão no seu coração, eu conheço os seus pensamentos. Fala assim: Deus te conhece. Pode falar, se cuida, porque Deus te conhece. Se cuida, tá? Cuida-se. Se cuida aí. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vos matasse e largasse no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Aí ele fala: olha, é aquelas pessoas que vocês matassem, que era a carne que estão falando. Eu vou tirar, eu vou levar o povo. E aí ele continua dizendo para Ezequiel, dizendo assim: tirarei-vos do meio dela e vos entregarei nas mãos dos estrangeiros, executarei juízo entre vós. Porque o juízo que o povo havia deixado de Deus, o povo havia deixado de Deus. Você pode ver que as atrocidades, né, as perversidades que estão ocorrendo, cada dia está aumentando, e de uma forma muito, vamos dizer assim, vamos falar sem vergonha porque não tem vergonha, tá? De uma forma muito sem vergonha, as atrocidades, a safadeza, não é? Está assim muito abertamente, está muito comum, entende? Isso porque o povo realmente está entregado a isso, e virou as costas para Deus, virá de uma forma muito clara. E aí Deus fala assim: eu vou tirar, e eu vou executar o meu juiz, eu vou vos levar, vou permitir que Nabucodonosor, eu vou permitir que os estrangeiros venham e vos tirem daí, para ver se aquele povo se voltava para o Senhor. Aí ele disse assim, o versículo 11: essa cidade não vos servirá de panela. Aí Deus vai contra eles, lá: não, nós estamos guardados aqui, nós não vamos, nós estamos bem protegidos. Aí Deus fala assim através de Ezequiel: não, a cidade não vos será de panela, não vos guardará. E diz: nem vos servireis de carne no meio, nos confins de Israel vos julgarei. Então vou julgar, vou levar vocês lá para a Babilônia. E aí o versículo 12 diz: e sabereis que eu sou o Senhor. Olha, irmão, aqui nós entendemos que muitas das vezes Deus permite algumas provações, alguns desertos, para fazer nós entender. Apesar de que tem alguns irmãos que não entendem, mesmo na provação, mesmo no deserto, não entendem. É o que ocorreu aqui, muitos não se converteram. Aí Deus fala assim: e sabereis que eu sou o Senhor, não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízes, antes fizeram segundo os juízes das nações que estão em redor de vós. Então diz que o povo estava seguindo as nações de volta e deixou de Deus começar. Isso ocorreu também quando o povo também havia pedido um rei, porque antes a nação de Israel não tinha rei, mas o povo, por ver as demais nações sendo governada por um rei, eles pedem rei, e ao pedir rei, também eles começaram a observar todas as festas pagãs, tudo aquilo que não presta. Muitas das vezes, irmãos, sabe por que hoje, às vezes, nós encontramos tantas dificuldades em tudo, né? Na família, os filhos começam a observar, né, as escolas, os amigos, né? Começa a deixar os conselhos dos pais para acatar os conselhos dos professores, né? Que não tem nada a ver com a matéria que o professor ensina, entende?
Mas ele vai tratar em outros temas que não tem nada a ver, e o filho vai e acata as ideias. Assim como as nações daquela época observavam as nações vizinhas, as nações pagãs, o povo de Israel fizeram isso, e aí foi onde Deus trouxe o juízo. Hoje também é seguir outras nações. E se nós olharmos do lado pessoalmente, nós vamos ver o filho pródigo deixou o conselho, deixou a casa do seu pai para seguir as suas próprias ideias. Não é assim? Muitas vezes nós, irmãos, somos sofridos, passamos sofrimento, que nós, irmãos, deixamos os ensinamentos de Deus. Até ouvimos, ou sabemos, até vimos na igreja, até lemos a Bíblia, mas o diabo ele consegue entrar no nosso pensamento, entrar no nosso coração e faz nós distorcer a palavra, não obedecer a palavra. E se nós não, como disse João Batista, o reino dos céus é tomado a violência, e somos violentos no arrebato do reino dos céus. Se nós não ser violentos na oração, na perseverança, na consagração, né, ao congregar, ao adorar, né, se nós não ser perseverantes nisso, irmãos, facilmente o diabo consegue nos tomar. E ele diz: ao tempo em que eu profetizava, olha bem, me chamou muita atenção esse versículo 13. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelagias, filho de Malias. Então caí com o rosto em terra, clamando em alta voz, e disse: ah, Senhor Deus, darás fim ao resto de Israel? Irmãos, foi tão poderosa o poder do Espírito sobre a vida de Ezequiel, que disse que enquanto ele profetizava, um daqueles homens que estava lá caiu, morreu na hora. Sabia que Deus fazia isso, irmãos? E Deus continua fazendo. Deus continua fazendo. Hoje eu tenho certeza que aqui não vai cair ninguém morto. Fisicamente não cai, mas espiritualmente cai, porque não aguenta ouvir a verdade. Diz que aquele homem caiu morto. E aí Ezequiel mostrou aos pés do Senhor e falou, clamando em alta voz, e disse: Senhor Deus, dará fim ao resto de Israel? Vai acabar, porque viu que caiu na hora. Aí Deus fala para ele que não, que aqueles que estavam levando para a Babilônia, eles iam ser provados, e de lá eles iam regressar novamente. E aí ele fala, o versículo de número 19: dar-lhe-ei só coração, espírito novo porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aí Deus fala assim: olha, eu imagino Ezequiel fala assim: não, meu Deus, o povo está muito duro, já morreu um dos 25, caiu na hora, morreu, porque estava ao contrário da palavra de Deus. E aí Deus fala para Ezequiel assim: olha, eu vou tirar aquele coração de pedra que está dentro daqueles homens. Sabe, irmãos, o porquê muitas das vezes as coisas dão muito errado, mesmo nós sendo crente? É por causa do coração de pedra que está dentro de nós. Entende? E aí, e nós temos que orar e pedir a Deus: Deus, troca esse coração, tira esse coração de pedra, converte esse coração. Mesmo dentro da igreja, é o que ocorreu com Nicodemos. Aqui, isso aqui está interligado, já está falando do Messias.
que ali no Evangelho de João, no capítulo 3, lá vai relatar sobre isso. Lá vai falar do novo nascimento. Então o homem teria que nascer de novo, ser cheio do Espírito, para poder realmente obedecer a Deus. E aqui Deus fala para Ezequiel que ele iria tirar aquele coração de carne e dar um coração e encher-nos do Espírito. Para que, ao versículo 20, para que ande nos meus estatutos. Irmãos, por mim só, eu não consigo fazer a vontade de Deus na minha carne. O que é carne, o que é espírito, é espírito. Eu tenho que realmente falar: Deus, eu quero um novo coração. Entende? Eu necessito de um novo coração. Mas tem alguns que falam que não precisa, né? Você encontra pessoas, não vou longe não. Ontem, evangelizando, teve uma senhora que falou que não pega. Não, que não pega. Quando eu falei que nós somos pecadores, ela falou: não. Entende? E supostamente conhecia a palavra. Conhece nada. Não conhece, está na carne. Está na carne. E aqui dá para nós entender que nós não conseguiremos obedecer a Deus com as nossas próprias forças, se Deus não intervir. Deus já interviu, enviando Jesus, né? Enviando o seu Espírito, que nós possamos ser realmente nova criatura em Cristo Jesus. E aí esse Espírito vai nos habilitar para que nós possamos obedecer ao que ele fala. Ele fala claramente, né? Para que antes os meus estatutos guardem os meus juízes e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso também está escrito em Ezequiel 36. Então, para que os executem, nós não temos que ouvir a palavra e executar a palavra. Entendes ou não? Nós temos que fazer isso. Nós não podemos só ouvir e ouvir. Não. Temos de ouvir e executar, guardar e praticar os mandamentos. O versículo 21. Mas quando aqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre sua cabeça as suas obras, diz o Senhor. Porque Deus aqui está respondendo a Ezequiel: Senhor, vai dar fim no resto do povo de Israel? Aí Deus fala para Ezequiel que havia um povo que ele iria trocar os seus corações, encher do Espírito e fazer eles obedecerem e caminhar nos seus caminhos. Mas aqueles, ele diz aqui, mas aqueles cujo coração se compraz nos ídolos, aqueles que conheciam a palavra, mas continuavam na idolatria, que seria uma parte dos que havia ficado em Jerusalém. Aí Deus fala assim: vou fazer cair sobre eles, né, o meu juízo. Aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. Todos acharam aí? Irmãos, prestem bem atenção. Aqui nós vimos lá em Ezequiel que Ezequiel, ao profetizar a palavra, nós vimos que aquele homem caiu e morreu. Entende? Eles conheciam a palavra e não praticavam. Aqui no capítulo 5 tem um outro acontecimento já no Novo Testamento, no início, né, na infância da igreja, um acontecido. Versículo 1: entretanto, certo homem chamado
propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí nós vemos aqui, se vocês se lembram, diz que esse Ananias caiu e morreu. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era conhecedor da palavra, mas ele tomou uma decisão de mentir. Olha o que disse o versículo 5: ouvindo essas palavras, Ananias caiu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aí nós vemos aí que esse Ananias, ele era conhecedor da palavra, e ele pensou que ele poderia colocar, ou seja, ser espiritual, colocar em prática a palavra, pegando só uma partezinha, fazendo só uma parte. Entende ou não? No caso aqui, ele vendeu uma propriedade, e o ensinamento seria: tira uma parte e leva a parte correspondente à parte correta. Mas ele não, ele entrou em comum acordo com a sua mulher e, entende? Vou dar essa parte só, essa pequena parte. E ele pensou que ia ficar escondido isso aí. Ele pensou que isso ia ficar oculto. E lá Ezequiel, Deus falou: olha, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço as imaginações. E aqui nós vemos que o apóstolo Pedro fala assim: olha, eu conheço o que você fez. Você mentiu, não foi aos homens. Entende, irmão? Não foi aos homens. Deus conhece as nossas ações. Entende? Deus conhece as nossas ações. Então, ele pensou que ele ia ser espiritual no tocante a ser um dizimista. Mas o ser dizimista, e da forma que ele foi, entende, irmão? Não dá direito, ou seja, não constitui uma pessoa a ser espiritual. Entende ou não? Você vai saber que você é um homem ou uma mulher que teme a Deus se você faz correto. Entende? Eu não vou dar tudo, não. Vamos dar só uma partezinha, vamos guardar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Na minha vida teve esse pensamento. Vamos guardar uma parte, né? No nosso tempo agora, para você entender bem, né? Digamos que eu vendo aí, eu comprei, eu trabalhei, ganhei R$1.000. E digamos que o correto era eu dar 100, certo? Aí eu me acordo com a Vanessa e falo: sabe o quê? Eu vou dar 100 não, vou dar só 50, né? Eu guardei 50, porque com essas coisas que estão correndo aí, não é verdade? Vai saber o dia da manhã, não é verdade? Eu vou guardar, eu vou dar. A minha fez isso, irmãos. E isso, as pessoas que me veem, eu pegava o envelopinho, né? E colocar, né? O tesoureiro, quem seja, né? Não, é dizimista, né? Parece que é, não é? Tudo diz que é, mas ele está fazendo o quê? Roubando, porque ele não deu corretamente o que ele ia dar, mas diante das pessoas parece que é certo. Está entendendo ou não entendendo? É o que Ananias fez, é o que aqueles 25 homens fizeram, entendeu? Chegaram, né, diante de Ezequiel viu eles na porta do templo, estava no templo, pensando que tudo estava ok. E aí aonde que foi que Deus falou: eu conheço o que vocês pensam no coração. Às vezes nós temos que pedir a Deus, irmão, para mudar a intenção do nosso coração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos colocar a palavra em prática?
porque a intenção, a imaginação do coração ela é ruim. Entende? O pensamento é ruim. E aí diz, irmãos, logo em seguida vem a mulher de Ananias, né? No culto. Chega no culto. Olha o que o apóstolo Pedro fala para ela. E diz: quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Ela concordou, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Ai, irmão. Então aqui nós vemos quem colocou isso no coração de Ananias e a mulher dele? O diabo. O diabo penetrou no coração deles para mentir contra o Espírito de Deus. É o que eu falo, irmãos. Às vezes alguém fala, no caso daqueles anciões, dos 25 anciões, estava aconselhando o povo, mas nesse caso aqui, Ananias e Safira tinha já na sua mente, porque o diabo tinha falado para eles. Eles sabiam da verdade, mas eles permitiam o diabo penetrar nos seus corações e ele ter um coração que não agradava a Deus. Com isso, que eu quero, e aprendemos aqui, que nós temos que tomar cuidado com os dados inflamados do maligno em nossa mente, porque a palavra está dentro de você, a palavra está dentro de mim, mas muitas das vezes nós temos a palavra, mas aí vem, setas, para que nós desviamos da palavra, coisas que geram dentro de nós mesmos pensamos, entendeu? O que você acha? Não está só a metade. Está bem, meu amor. Está bem, espião inteligente você é, né? Ai, você é bem precavido, né? Pode ser agora. Entende? E por ficar de bem um com o outro, não é verdade? Mas isso também prova que era uma pessoa que não esperava na dependência de Deus, né? Porque se esperasse e confiasse em Deus, não seria assim. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11. Nós estamos falando de vida com Deus e morte sem Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver cegado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois, presta atenção, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Esse dormir aqui, que morreram. Não poucos os que morreram, que dormem, que morreram.
por quê? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reuneis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de não vos reunires para juiz. Amém? Olha aqui o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, ele está falando da grandeza, da glória, né, do relacionado à ceia do Senhor. Também ele está falando também da gravidade da ceia, ou seria o perigo que traz a ceia. Porque aqui diz que alguns, sem examinar, ou seria sem discernimento, eles comem juiz, eles bebem juízo como juiz para si próprio. Então, e por essa causa, ele está falando, ele está trazendo a mensagem para a igreja em Coríntios. Ele está dizendo que por o que estava ocorrendo na igreja, entende? Que muitos estavam fazendo a ceia, ou seja, tomando santa ceia de qualquer maneira, e por isso havia tantos doentes, e por essa razão havia tantos que haviam já falecido. Então, olha bem, irmãos, estamos falando de 3 tipos de morte. A morte, quando Ezequiel profetizou, presta atenção nisso, sério, irmãos. Quando Ezequiel profetizou, o homem bateu a cabeça dele. Não é assim? Falando por Deus. De repente, eu lá morreu. Quando Pedro, ou seja, quando Ananias tem um encontro com Pedro, por ele mentir, o que ele fez? Planejou no seu coração, planejou bem, né? Quando chegou com a cara lavada, senhor, não chegou com a cara lavada. A mulher também, tu mentiu a Deus, tu mentiste ao Espírito Santo, porque tu permitiu que Satanás entrasse no teu coração. Quando eles teve esse encontro, a verdade caiu. E aqui, olha bem, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está, né, advertindo aqueles irmãos, porque eles estavam fazendo da ceia qualquer coisa. Entende, irmão? Olha, irmãos, olha, aqui o apóstolo Paulo manda o povo examinar. Examinar é esquadrinhar. Entende? Então, nesse caso aqui era melhor eles não tomar. Se você não tiver bem, né? Você imaginou onde eu tomo Santa Ceia? Aqui. E hoje ainda, olha bem, assim como Ananias chegou lá na igreja, no mesmo dia, a mulher dele chegou, a mulher morreu. Aí eu tomo Santa Ceia aqui, no mesmo dia que eu tomo Santa Ceia, eu chego em casa. Eu não estou na igreja, mas continuo sendo crente, né? Eu chego em casa e dou um pé lá. Com Vanessa, ou ela comigo. O diabo pode fazer isso, sabia? E aí, eu estou fazendo o quê? Comendo e bebendo juízo para mim. Ou eu estou com a vida toda, já que eu não está bem, é melhor não fazer. Era melhor na minha vida não trazer por detalhes. E o mesmo que o apóstolo Paulo fala assim: examina-se e toma. Ele estava falando, examina-se e toma. Você pode examinar, ou seria colocar a sua vida em ordem de perdão. Entende ou não? Deus te perdoa e você vai e toma a ceia. Agora, se você toma essa ceia aqui e continua, irmãos, e continua
Está entendendo, né? É melhor não tomar. E continua com o coração de pedra. Então é melhor você, Senhor, tire esse coração de pedra, esse coração cheio de ira, esse coração, ó Pai bendito, que só maquina coisa que não presta. Enche esse coração do teu espírito, e eu quero participar da ceia. Lave esse coração que está sujo, né? Limpe esse coração sujo. Não é assim que nós temos que fazer? Me perdoa, Senhor Deus. Por quê, irmãos? A morte do Senhor foi para nos dar a vida. A morte do Senhor foi para nos tirar do pecado. Aí eu tomo ceia e continue como na vida do pecado. Entende? Então, a ceia também leva a nós a humilharmos. Por isso que nós celebramos a ceia, que ela serve para que nós possamos nos examinar, ou seja, prestar conta, né? Prestar conta. Senhor Deus, eu trago todos os meus pecados, o Senhor sabe quais são todas as minhas fragilidades, todos os meus pecados, eu coloco diante de Ti. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Porque, irmãos, a ceia por si só, antes de haver um quebrantamento, antes de haver um arrependimento, não vai ter efeito. Não pensa você que você está em pecado, você não pede perdão, toma ceia. Senão a ceia não vai te limpar de coisa nenhuma. O sangue de Jesus nos limpa quando nós nos arrependemos. Está entendendo? Não? Se eu me arrependo, se eu me quebranto, se eu peço perdão, o Senhor me perdoa. Mas se eu não peço perdão, se eu não reconheço meus pecados e vou lá e tomo ceia, eu estou tomando juiz. Eu estou tomando juiz. Eu estou morrendo espiritualmente. Por isso que eu falei, hoje as pessoas não morrem fisicamente dentro da igreja, mas morrem muitas vezes espiritual. Morre espiritual. Entendeu ou não entendeu? Então aquelas mortes que apareceu lá com Ezequiel, apareceu com a voz do Pedro. Se hoje alguém cair aqui e morrer aqui, fisicamente, vai encher por isso aqui. Não é verdade? E vai querer levar alguém para a cadeia. Ou vai ser processado. Não, o pastor lá, ele pegou, ele colocou a mão lá, ele repreendeu o demônio, a irmã morreu lá. Ah, é? Então, cadeia. Entendeu? Mas não é isso que ocorre hoje. Não é verdade? Não é isso. Mas espiritualmente, irmãos, muitos morrem. Conhecendo a verdade e não praticando. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei como está o seu coração. Se você necessita de perdão, só Jesus pode te perdoar. E nem é necessário você confessar para mim, porque eu não tenho poder, mas sim, a ceia é um momento de confissão para o Senhor. Falar: Senhor, eu necessito de um novo coração. Eu necessito do teu Espírito, que o Senhor me ajude. Porque o Senhor disse para Ezequiel, em forma de profecia: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, e encherei esse coração com o meu Espírito, e farei com que eles andem nos meus caminhos e obedeçam os meus estatutos. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus Cristo, venha nesta noite, nesta manhã, tirar os corações de pedra. Tirar, ó Pai bendito, todo o coração que está endurecido, ó Pai. Tudo aquilo que tem impedido nós, ó Deus, de te obedecer. Como tem sido fácil, talvez, para o teu filho, para a tua filha, obedecer às suas emoções, obedecer aos seus pensamentos, às suas maquinações, até mesmo, ó Pai, aconselhar os demais, para fazer o contrário. E o quanto tem sido difícil, ó Deus, para essa tua
queria te obedecer. Mas eu quero lhe pedir nesta manhã, com a tua ajuda vai se tornar fácil. Com a manifestação do teu Espírito Santo, vai se tornar fácil de obedecer. Porque o Senhor falou: leve o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. O Senhor diz que o teu jugo é leve, ligeira é minha carga. Onda cai de cola da suíde, quebra na e canta na da sul, labra na e continiga suíde, Espírito de Deus. Seja tu bem-vindo nesta manhã, seja tu bem-vindo em cada coração. Ponha a tua mão no seu coração aí e pede a Deus para poder ter misericórdia de ti, porque Ele prometeu para aquele povo que estava perturbado, que estava desesperado, Ele prometeu dar-lhes um novo coração. Deus também prometeu: eu os tirarei esse coração de pedra e darei um coração de carne. Pai amado, se abre e nega sui de quebra e de colocolas. Tenha compaixão da tua filha, tenha misericórdia do teu filho, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor. E tira, Senhor Deus, toda dureza, toda ira, toda cegueira, toda maldade, Senhor Deus, toda perversidade, todo demônio, ó Pai, que tenha, ó Pai, levado essa filha, esse filho, ó Deus bendito, ao contrário da tua palavra. Todo pensamento contrário, ó Deus, todo conselho maligno, conselhos infernais, seja desfeito pelo poder da autoridade do teu nome, Jesus. Enche esse coração do teu Espírito, enche esse coração, ó Pai, da tua graça, enche o nosso coração do teu amor, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que nós possamos colocar em prática a tua palavra, que nós não sejamos enganadores de nós mesmos. Nós conhecemos a tua palavra, nós queremos praticar a tua palavra. Se você quer praticar a palavra de Deus, ore que Ele te ajude, porque você não vai conseguir com as suas próprias forças. Nós não conseguiríamos com as nossas próprias forças, mas conseguiríamos com a força divina, com o poder do Espírito Santo, que nesta manhã venha morrer o homem carnal e possa renascer o homem espiritual, que morra a carne, porque a Santa Ceia simboliza morte carnal para a vida espiritual. Oh Espírito Santo de Deus, que o sangue que foi derramado na cruz nos limpa, nos purifica e nos lava, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém.